Olá! Esse é um trabalho para a matéria de citogenética pela Universidade Federal de Santa Catarina, Meiose 1, pelos alunos Antonella Giaroli, Gabriel Joshua, Larissa Schmidt e Murilo Belou. A meiose é um dos processos de divisão celular, conhecida como divisão celular reducional. Ela é caracterizada pela formação de 4 células-filha com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. A meiose é dividida em duas partes, a meiose 1 e a meiose 2. Nesse trabalho, iremos abordar a primeira parte, a meiose 1. Aqui podemos observar as etapas da meiose. A meiose inicia-se após a duplicação dos cromossomos. Depois dessa duplicação, inicia-se a primeira etapa que ocorrerá nesse processo de divisão celular. A fase de prófase 1 tem uma duração grande quando comparada com outras fases da meiose 1. Ocorrem várias interações no núcleo das células. Podemos dividir essas interações em 5 estágios, sendo esses estágios leptoteno, zigoteno, pacteno, diploteno e diácinese. Nessa primeira etapa da prófase 1, temos o leptoteno. Nesse estágio, os cromossomos sofrem espiralização, sofrem a atração e emparelhamento dos cromossomos homólogos, como podemos ver no modelo que a gente fez. Agora vamos falar do zigóteno. Nesse estágio ocorre a sinapse, onde os cromossomos homólogos vão se ligar. Acompanhados da sinapse, também temos a formação da estrutura de diversas proteínas entre esses cromossomos. E essa formação dessa estrutura de diversas proteínas, podemos chamar ele também de evento de complexo sinaptonêmico. Passando para a próxima etapa, temos o paquíteno. Nessa parte, os cromossomos irão concluir seu processo de pareamento, e também outro processo que será concluído nessa fase será o complexo sinaptonêmico. Outro processo que ocorre nessa fase é o crossing over. O processo vai trocar essas partes entre os cromossomos que são homólogos pelas suas cromatídees irmãs e também não irmãs. Agora vamos falar da etapa diploteno. Durante essa etapa, o complexo sinaptonêmico vai desaparecer. Com isso, os cromossomos homólogos começarão a se separar. Eles vão ficar apenas ligados pelos quiasmas para manter o alinhamento, essa ligação será fundamental para a metáfase. No modelo ao lado que a gente fez, a gente pode ver mais claramente agora esse crossing over, né, que a gente falou desde a fase passada. A gente vê o azul com uma parte em laranja e laranja com azul. Então esse metáfase. A partir dessa fase, os bivalentes pareados estão alinhados na placa metafásica. Nessa imagem, fica bem claro a placa metafásica e os polos. Cada um dos homólogos é orientado para um dos polos do fuso meiótico. Os homólogos ainda estão unidos por quiasmas, o que garante que eles não irão se segregar aleatoriamente, mas um para cada polo. A anáfase inicia-se pelo rompimento dos quiasmas, onde os cromossomos estão ligados. A partir daí, os cromossomos homólogos se separam e são puxados aleatoriamente para os polos opostos da célula, sendo guiados pela fibra do fuso. É importante lembrar que na anáfase 1, os centrômeros não se separam e as cromatídees irmãs permanecem unidas. A separação só acontece entre os cromossomos homólogos. Na imagem ao lado, é possível observar esse processo no modelo 3D feito por nós. Telófase 1. Na telófase, os cromossomos se descondensam, há a formação da carioteca e ocorre a citocinese, divisão do citoplasma. Desse modo, surgem 2 novas células haploides, como veremos a seguir. Aqui nós podemos ver o modelinho 3D da telófase 1. Neste pontinho verde, podemos ver os centríolos e as fibras de fuso acromático, que são feixes de microtúbulos que geram estabilidade e conexão para os cromossomos, para que também haja a divisão do material genético.
Após a anáfase 1, as células recém-formadas são haploides com N igual a 2. Ocorre, então, a separação dos cromossomos homólogos aleatoriamente. E, então, começa-se a telófase 1, onde existe a formação da carioteca, representada por esses 2 círculos amarelos em cada pólulo da célula, e a descondensação dos cromossomos, que ainda tem 2 cromatídees irmãs, mas as cromatídees de cada cromossomo são diferentes e não mais idênticas entre si. No final da telófase 1, ocorre a citocinese, que nada mais é que a divisão do citoplasma da célula para formar outras 2 células idênticas e funcionais. Após isso, as células ficam em estado de intercinese, onde nessa fase não há mais duplicação de DNA, e após um curto intervalo, fecha-se a fase de telófase e já entra-se na fase meiose 2. O produto final da meiose 1, após a divisão do citoplasma, são 2 células filhas separadas e haploides com N igual a 2. Muito obrigada!